Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para estudar a Palavra de Deus e dar continuidade a um estudo que começamos na quarta-feira passada, que quem estava aqui deve se lembrar o que nós estudamos. Alguém lembra do que foi que nós estudamos? Será que vai ter algum felizardo que vai lembrar do que estudamos? Não? Nós estudamos sobre as festas anuais que aconteciam lá em Israel, certo? E qual foram essas festas que nós estudamos? Foram as primeiras 4 festas que aconteciam lá em Israel, as festas da primavera. E essas festas foram a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a oferta das primícias e o Pentecostes. Foi essas 4 festas que nós estudamos, certo? Bom, e essas festas, o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Elas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também eram figurativas ou tipológicos, pois apontavam para eventos futuros de maior magnitude. Quem lembra, nós estudamos sobre essas festas e elas sempre apontavam para algo que iria acontecer, certo? Desde da fundação do mundo, essas festas existiam e elas apontavam para algo que iria acontecer. A festa da Páscoa, para que ela apontava? O que aconteceu na Páscoa? A morte? Certo. Todas as festas ela apontavam para algum acontecimento que Cristo, o Messias, viria e iria cumprir. Digamos assim, seria as profecias, né? Ali estava a festa e era uma profecia que Jesus Cristo viria para ser cumprido. Essas 7 festas eram uma janela para o conhecimento da salvação. Ensinavam que a religião é festiva e alegre, e também celebravam um plano de salvação estabelecido por Deus para salvar o seu povo. Apontava para o itinerário de salvação. Todas as festas apontavam para o itinerário de salvação feito por Deus para nos salvar. A relação tipológica não era apenas no evento em si, mas também em termos de tempo, ou seja, os eventos tipificados pelas festas tiveram que ocorrer no mesmo dia e mês em que eram celebrados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aconteceu na hora e no tempo que estava previsto para acontecer, certo? Um outro detalhe importante é que, como eu acabei de dizer, que tudo tinha a hora certa e o momento certo para acontecer. A Páscoa foi celebrada no dia certo que estava para acontecer, que foram os dias 10, 14 e 15. Foi nessa semana que Jesus foi separado, preso e morto, assim como os pães eu vou enganchar nesse nome, asmos, celebrava a saída do povo do Egito, a libertação dele do cativeiro. Cristo também veio para nos libertar desse cativeiro e ele também teve vida santa, simbolizado pelo pão sem fermento. Assim como as festas das primícias também apontavam para os primeiros grãos que eram colhidos, nós vimos também que essa festa apontava para a ressurreição de Jesus. Ela era celebrada no domingo, assim como no domingo Jesus ressuscitou. E também vimos que a festa do Pentecoste apontava para a descida do Espírito Santo, como está lá em Atos 2. Então, vimos, semana passada, essas 4 festas. E hoje nós vamos estudar 3 festas para concluir as 7 festas anuais que acontecia ali no meio do povo de Israel. E que festas são essas que acontecia? Eram as festas de outono. As 3 festas anuais do outono, que era a festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos.
Vamos lá. As festas da primavera, ela apontava para a primeira vinda de Cristo. A Páscoa, os pães asmos, as primícias e a festa de Pentecoste apontou tudo para a primeira vinda de Jesus Cristo. Então, essas 3 festas que nós vamos estudar hoje, que é as festas do outono, ela aponta para a segunda vinda de Cristo, que é a festa das trombetas, expiação e tabernáculos. As festas que aconteceram na primavera, elas aconteceram no passado, e as festas que nós vamos estudar hoje, uma já aconteceu, uma está acontecendo e outra ainda não aconteceu, que é a última, né, a do tabernáculos. Ela ainda vai acontecer. Então, neste momento, nós estamos numa festa, certo? E nós temos que nos preparar para aprender agora o que é que nós estamos vivendo e nos alertar para que a gente não seja pego de surpresa em nenhum momento quando Jesus voltar. Eu vou colocar aqui para vocês verem o calendário dos hebreus. Como foi passado pelo Cosmo semana passada, a festa da Páscoa era comemorada ali no início do ano, no calendário hebreu, ali por volta do mês de abril. Certo? Quem estava aqui deve se recordar. E as festas de outono, todas elas eram comemoradas no 7º mês. Esse mês ali por volta de outubro, certo? Vamos nos atentar para este momento, que as festas do outono, elas aconteciam no 7º mês, que era ali no mês de outubro. E vem chegada a primeira festa. Chegamos ao 7º mês, entramos no outono, e lá em Israel, nesse 7º mês, no primeiro dia do mês, era comemorado a festa das trombetas. Essa passagem está em Levítico, quem quiser abrir a sua Bíblia, neste momento, mas vai estar aqui no Data Show, 23, verso 23 a 25. E diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil farei, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Aqui nesses versos que acabamos de ler, nós notamos que a festa das trombetas, ela era iniciada no primeiro dia do mês. No primeiro dia do mês. E era uma cerimônia. Deixa eu voltar aqui para mim ver. E era um dia de descanso solene, memorial. Então, significava, como o Cosmo falou aqui semana passada, vou estar sempre lembrando o que ele relatou aqui para a gente, que quando se falava de descanso solene, sábado cerimonial, significa o quê? Significava o quê? Que aquele dia, primeiro, podia cair em qualquer dia da semana, ele iria ser considerado um sábado cerimonial. Nada seria feito, trabalho algum seria feito, porque seria somente para aquele momento, aquela festança, né? Então, ali nós vemos que o povo parava, não fazia nada além de celebrar aquela festa. O que é que significava essa festa? O que é que ela nos mostrava para o povo de Israel, ali naquele momento? O que é que ela anunciava? A festa das trombetas não era apenas usada como instrumento musical. Na realidade, a trombeta não era apenas usada como instrumento musical entre os antigos israelitas, mas também ocupava um lugar importante em suas cerimônias civis e religiosas. As trombetas, a gente pode passar pela Bíblia, em vários versos, nós vemos que as trombetas elas serviam para anunciar algo. E ali, naquele momento, a festa das trombetas, ela estava anunciando algo.
E essa festa em si, ela não tinha um significado para si mesma. Ela anunciava algo que viria mais na frente, que era a próxima festa, que seria a festa da expiação. Então, essa festa, ela era tocada às trombetas, ela anunciava que o povo de Israel tinha que se preparar para o dia da expiação. Então, durante esses dias, eram feitos vários sacrifícios, era uma festança, e o povo se preparava para o dia da expiação. Nós vemos que as trombetas eram tocadas no primeiro dia, o trabalho era proibido, apresentavam-se ofertas, trombetas eram tocadas. A tipologia da festa. O Cosmo comentou aqui, né, do tipo e do tipo. Antítipo, né? Antítipo. No que estava acontecendo e no que iria acontecer, certo? A tipologia desta festa, o objetivo dela era chamar a atenção para a próxima festa, como eu já disse, que era a expiação. O que é que acontecia nessa festa? Era o preparo, né, para o juízo, que era a festa da expiação, era o juízo. O movimento missionário, despertado nos séculos 19 e 20, e a proclamação das 3 mensagens angélicas. Thalita, o que é que tem a ver aqui o movimento missionário? Eu acabei de falar que tem o tipo e o antitipo, né? Isso? As festas das trombetas, ela anunciava o juízo. E trazendo para a nossa realidade, essa festa teve um significado muito grande para a gente em 1844. Alguém sabe o que foi que aconteceu em 1844? O grande desapontamento. Isso. Trazendo para os nossos dias, no tipo, as trombetas eram soadas em todo Israel, alertando a todos da aproximação solene do dia da expiação. No antitipo, devíamos esperar por uma mensagem mundial a ser dada em tons de trombetas, anunciando o tempo próximo ao grande dia da expiação, o juízo investigativo, que se reunia nos céus. Começado nos anos 1833 a 1834 e se estendendo até 1844. Tal mensagem foi dada ao mundo em tons de trombeta, anunciando: é chegada a hora do juízo. Foi essa mensagem que foi passada naquele tempo. Guilherme Miller e outros, em seu estudo de declaração de Daniel 8, que estudo é esse? Vamos lá em Daniel, por favor. Em Daniel 8, versículo 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Foi essa a mensagem que eles estudavam e estava proclamando ali naquele tempo, né? Só que essa mensagem foi passada fervorosamente por aquelas pessoas, certo? Mas foi interpretada errada, para o tempo errado, certo? Ali... Não é aqui agora. A mensagem devida para o mundo entre 1800 nunca poderia ter sido dada com o poder e a alegria exigidos para cumprir o antitipo. Se aqueles que proclamavam tivessem entendido que o Salvador, em vez de voltar à terra, estava para entrar no lugar santíssimo do santuário celeste e começar a obra do juízo investigativo. Aqui nos mostra o erro que aconteceu ali naquele momento, né? Eles interpretaram a informação de Daniel errada. Aconteceu que Jesus não voltou para a terra, mas eles anunciaram, e muito bem anunciado. Eles fizeram a parte
que hoje nós devemos fazer com muito grande fervor, para que Jesus possa voltar, né? No antigo serviço típico, o povo de Deus reunia-se para adorar no início de cada mês e no sábado, em obediência aos tons claros das trombetas. Da mesma forma, podemos imaginar que quando a terra for renovada, e de uma lua nova a outra, e de um sábado a outros, os remidos, se congregarão para adorar perante o Senhor. Será em resposta aos tons das trombetas celestiais, das quais aquelas utilizadas no serviço antigo eram um tipo. Então, nós vemos que a função da festa das trombetas era anunciar a próxima festa, certo? Aí nós vamos agora para a festa da expiação. A festa da expiação foi anunciada por 10 dias. Do dia 1º ao dia 9º, ela estava sendo anunciada pela festa das trombetas, certo? E chegou no 10º dia do 7º mês, que era o dia da festa da expiação. Era considerada mais santo do que qualquer outro dia no ciclo anual de cerimônias. Era um sábado cerimonial e dia de jejum. Porque era considerada um dia santo, considerado santo mais do que qualquer outro dia. Porque era ali naquele momento onde o povo se reunia para vir se arrepender dos seus pecados, o sumo sacerdote ia fazer a purificação dele, do povo e do santuário. Então, por isso que naquele dia, uma vez por ano, acontecia esse ritual, e era muito importante para os israelitas, porque era ali onde os pecados de cada um, por um ano, eram perdoados. Nós vamos agora para Levítico 23, do verso 27 a 29. E no verso diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Vamos lá. A festa da expiação começava no 10º dia do 7º mês. Era uma festa que acontecia uma vez por ano para a purificação, como eu disse, do sumo sacerdote, das pessoas e do santuário. Por que do santuário? Porque ali acontecia todo o ritual e, após isso, ele teria que ser purificado também. Aí, lá em Levítico 16, quem puder colocar, para que a gente só passe os nossos olhos, nós não vamos ler tudo, porque senão se estende muito, mas a gente vai acompanhando aqui. Em Levítico, capítulo 16, fala sobre o dia da expiação, o que acontecia no dia da expiação. No dia da expiação, vários sacrifícios eram oferecidos, começando pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o primeiro a fazer um sacrifício. Ele sacrificava um boi por si mesmo e por sua casa. Aí agora, depois que ele fazia esse sacrifício, ele se dirigia ao santuário para fazer o sacrifício pelo povo e pelo santuário, certo? Aqui, no verso 15, a gente vê o sacrifício pelo povo. Ele chegava no santuário e vinham para ele 2 bodes. E esses 2 bodes ele jogava à sorte. Um era para colocar os pecados do povo, para ser perdoados, e o outro bode era para quê?
Levar para o deserto com os pecados. Então, quando o sumo sacerdote pegava o bode para fazer o ritual, ele entrava no segundo compartimento do santuário, onde somente ele podia entrar uma vez por ano. E lá ele usava o sangue no ritual de purificação no santuário. Havia todo um ritual, todo um processo que envolvia a entrada e saída do sumo sacerdote do santuário. Aqui a gente pode ver no capítulo 16. Ele nos mostra como acontecia todo esse ritual, certo? E quando ele terminava todo aquele ritual, ele fazia o quê? Ele vinha para fora e ali ele abençoava o povo. E então todos os pecados do povo daquele ano estavam perdoados e os registros apagados, certo? E só assim o bode emissário, né, que era o bode que ia para o deserto, o Azazel, né, ele chegava, ele era trazido à presença do sumo sacerdote. Isso está aqui em Levítico 16, 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Esse bode vivo chegava. Eu queria até deixar uma observação aqui, que ao fazer esse estudo e pesquisando, eu vi essa informação. O bode emissário não tem parte no processo de purificação. Por que não? Porque esse bode que morre, o bode que morre representa quem? Representa Jesus Cristo. Então, por que esse bode que está vivo não podia participar desse ritual? Porque ele representa quem? Satanás. Então, o bode que fica vivo é uma tipificação de Satanás. Por isso que ele não morre. Porque Satanás não morre para expiar, não morreu para expiar o pecado de ninguém. Agora, o sumo sacerdote, terminando a expiação, agora ele pegava o bode vivo e colocava a mão na cabeça do bode emissário e colocava ali todos os pecados que foram purificados no santuário. E agora eram todos transferidos para o bode, e esse bode era levado para o deserto. Certo? E esses pecados que esse bode recebe, ele não está recebendo como mediador. Porque ele não morre. Ele está recebendo como originador do pecado. Um dia o diabo será destruído por causa dos pecados que ele cometeu e levou outros a cometerem. Agora ele não expia pecado de ninguém. Quem expia pecado é Jesus Cristo. Esses pecados que saem do santuário são colocados na cabeça do emissário, representam os pecados que finalmente o diabo vai ser destruído por causa dele. São os pecados que ele mesmo cometeu e pecados que ele levou outras pessoas e anjos a cometerem. E é por isso que ele vai ser destruído. E esse bode levado para o deserto representa a prisão de Satanás que vai acontecer no milênio. Certo? Como nós percebemos, tudo o que acontecia em Israel era tipológico. O que isso quer dizer, Thalita? Tudo o que acontecia, as festas, aqueles rituais, representava algo que Jesus viria fazer pela humanidade. Por isso que tudo o que acontecia, as festas, era tipológico, apontava para uma realidade superior. A tipologia da festa da expiação ilustrava a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo, mas os registros dos pecados permaneceram no santuário. Obra de intercessão e julgamento. Juízo iniciado em 22 de 10 de 844, e quando
só termina quando Jesus voltar. Essa era a tipologia da festa, o que ela traz para a nossa realidade. Aqui eu falei sobre juízo iniciado em 22 de 844, que é justamente sobre o grande desapontamento que aconteceu em 1844, das 2.300 tardes e manhãs, certo? Que foi ali que iniciou, que Jesus saiu do santo para o santíssimo. Foi ali onde Jesus iniciou o seu ministério para ser o nosso advogado, certo? Não vou me adentrar muito aqui, porque senão seria outro estudo. A obra de intercessão e julgamento, ela aconteceria em algum momento. Se o santuário terrestre era purificado uma vez por ano, quer dizer que o santuário celestial também deveria passar por uma purificação. Nós entendemos que essa purificação começou no dia 22 de outubro de 1844, e quando terminar essa obra de purificação ou juízo, assim como o sumo sacerdote saía do santuário para abençoar o povo, Jesus sairá do santuário e virá à terra para abençoar os salvos, com a bênção da vida eterna. Amém? Eu peço que vocês abram em Daniel 7, no verso 13 e 14. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? O santuário terrestre era purificado no 10º dia do 7º mês de cada ano. O celestial será purificado de uma vez por todas. Esta obra iniciou-se em 1844 depois de Cristo, no final do período profético dos 2.300 dias. No serviço típico, o Senhor entrava no Santo dos Santos para o dia da expiação, pois ele prometeu que sua presença ali estaria. E agora eu peço que vocês coloquem Daniel 7, 9. Capítulo 7, no verso 9 e 10. Daniel diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Jesus se assentou no trono, e os livros foram abertos para julgar o mundo. Jesus saiu do santo para o santíssimo para fazer a festa de expiação da humanidade. Desde o ano de 1844, quando Jesus passou para o santíssimo, ele está fazendo esse serviço. Ele está olhando para cada um de nós, que ele possa olhar para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Amém? Imagine a cena. O Pai está sentado no trono do juízo. Os anjos que têm sido espíritos ministradores, aqueles cujos casos devem ser examinados diante de Deus, ficam apostos para obedecer às ordens. Os livros são abertos. Daniel vê milhares de anjos carregando o Salvador à presença do Pai. Chegou o tempo em que Cristo deve receber seu reino e reivindicar os seus. E os anjos amam carregar seu poderoso comandante em triunfo diante do tribunal, onde com os livros revelam um registro de vida após o outro. Cristo confessa
o nome de cada vencedor diante do Pai e diante da incontável assembleia de anjos. Que maravilha, né? Deus, ele veio, né, como foi mostrado nas primeiras festas, para morrer por cada um de nós. E agora ele está, neste momento, na frente do Pai, justificando cada um de nós. Não só na frente de Deus, do Pai, mas na frente de milhares de anjos. Nós estamos sendo justificados pelo seu sangue, que foi derramado na sua morte, né? Do mesmo modo, enquanto o sumo sacerdote ministra diante do Pai, do juízo investigativo, que é isso que Jesus está fazendo, qualquer um que se conscientize que é pecador pode confessar seus pecados e ser perdoado pelos méritos de quem? De Jesus. Somente pelos méritos de Jesus, o grande portador. Nosso sumo sacerdote, quando terminar sua obra no compartimento interior do santuário celestial, irá permanecer por um momento no compartimento exterior, para que os pecados que foram confessados enquanto ele estava no lugar santíssimo possam ser levados juntamente com os pecados dos justos de todos os tempos para fora do santuário. A gente percebe que a mesma coisa que aconteceu no santuário terrestre está acontecendo e vai acontecer no santuário celestial. Por isso, o tipo e o antitipo, certo? Tudo leva para algo que Deus vai cumprir, pelas promessas e pelas profecias. Tudo o que Deus disse vai se cumprir. Enquanto Jesus pleiteia como nosso sumo sacerdote a esperança para todo pecador arrependido, mas quando ele finalmente sair do santuário, a porta da graça será fechada para sempre. Então não haverá mais intercessor. No tipo, quando o sumo sacerdote saía do santuário, ele havia acabado de fazer a expiação. Quando o nosso sumo sacerdote sair do santuário, ele proclamará. Eu peço que vocês abram Apocalipse 22:11. Ele vai proclamar uma mensagem quando ele sair do santuário celestial. Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. Amém? Apocalipse 22, verso 11. Quando Jesus sai do santuário celestial, é essa a mensagem que ele vai proclamar. Porque ali não há mais tempo para quem não se arrependeu. Então, quem não quis a justiça de Deus, vai continuar na injustiça. Cada caso é decidido para a eternidade. O tempo da graça está encerrado para sempre. Todos os que adiarem sua decisão até esse momento, esperando então serem salvos, não encontrarão ninguém para pleitear seu caso perante o Pai. Estarão eternamente perdidos. Então, nos mostra que estamos ainda sendo espiados pelo nosso Salvador que está lá no céu, no santuário celestial. Então, o momento é agora de nos arrepender. O momento é agora de confessarmos os nossos pecados. Este momento, essa festa, no antitipo, está acontecendo agora. E este é o momento que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente abandone as nossas transgressões, as coisas ocultas que só nós sabemos no nosso íntimo, que devemos fazer para que a gente possa escutar do nosso Deus, que nós somos benditos de meu Pai. Amém? Eu quero continuar ainda aqui, porque eu até falei com o Cosmo, é um assunto bem... A parte da expiação, como é a parte que nós estamos vivendo, ela é bem complexa. E nessa parte
da expiação, Deus está fazendo o papel dele, não está? Lá no céu. Mas nós também temos deveres a serem cumpridos aqui na terra. Deus tem aceitado o serviço de seu povo ao longo das eras. Mas quando o dia do antitipo da expiação chegou e o juízo investigativo começou no santuário celestial, Deus espera que a congregação antitípica na terra, que somos nós hoje, cumpra sua parte do antitípico tão fielmente como Cristo, nosso sumo sacerdote, cumpre sua parte nos céus. No dia da expiação, o povo tinha deveres a serem cumpridos durante aquele dia, que se falhassem em observar, eram eliminados do meio do povo. Nós vimos lá no começo, no verso, que quem não cumpria era eliminado, era morto. E aqui, será que vai ser diferente para conosco? Não. Se nós não cumprirmos, quem somos nós? Para ter méritos, para não cumprir o que Deus quer e ainda ganhar a salvação. Quem somos nós? Então, nós temos deveres a cumprir. Aqui nos mostra que nós devemos ser fielmente como Cristo. Deus está fazendo a parte dele fielmente, nós temos que fazer nossa parte. Aqui, como eu disse que nós temos nós temos nossa parte, como o povo naquela época tinha. No tempo de Israel, eram exigidas 4 coisas para aquele povo. 4 coisas eram exigidas de cada membro individual do antigo Israel no dia de expiação. O período de 24 horas em que a obra típica de expiação era realizada e que era uma figura e sombra da obra original. No dia da expiação, tereis santa convocação. Essa era a primeira coisa que era exigida do povo de Israel. Santa convocação. A segunda coisa que ele pedia era afligir sua alma. E a terceira era oferecer oferta queimada ao Senhor. E a quarta era que nesse dia nenhuma obra fareis. Eram essas 4 coisas que eram solicitadas àquele povo. Eu vou pedir que vocês abram Hebreus, capítulo 10, no versículo 21 ao 25. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aquele povo de Israel tinha um dever, e esse é o nosso dever. Está escrito em Hebreus 10, do versículo 21 ao 25. Eu peço também que vocês abram Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Deus nos mostra em Hebreus 10, capítulo 10, dos versículos 21 a 25, e em Mateus 18, verso 20, qual é o nosso dever. E um deles é não deixar de congregar. Onde estiver 2 ou 3, quem é que vai estar no nosso meio? Deus. Ele está no nosso meio. O indivíduo que compreende que o juízo está ocorrendo no santuário celestial e que seu nome certamente será apresentado perante esse grande tribunal, esquadrinhará seu coração e orará com fervor para que Deus o aceite. Precisamos muitas vezes meditar na obra do sumo sacerdote no santuário celestial,
para não suceder que, como as virgens nécias, tendo a mente cheia de pensamentos terrenos, constatemos tarde demais que o noivo chegou e a porta está fechada, que a obra está concluída e não temos parte nela. Aqui nesses versos que eu acabei de ler, que nós estejamos atentos às coisas celestiais. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas mundanas, com o meu emprego, com o que eu vou ganhar, com o que eu vou ter, que a gente esquece o que Deus nos mostra que nós devemos nos preocupar realmente, né? Que é a nossa salvação. Amém? Eu peço que vocês abram 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Nós vamos agora agilizar um pouquinho, porque as horas vão se passando muito rápido. 1 Coríntios 9, 27. Diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso acontece muito, né? Paulo, para os coríntios, mostrando que prego aos outros e tenho que ter atenção para mim mesma não ser desqualificada perante ao Senhor. Em Lucas, capítulo 21, verso 34 ao 36, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Temos que nos cuidar e nos preparar para a próxima festa. Deus está nos alertando que temos que nos preparar. E este é o momento de preparação. Nós lemos, passamos por alguns versículos, onde nos mostra como podemos agir neste momento. Precisamos nos preparar para a próxima festa. Talita, que festa é essa? A festa dos tabernáculos. Essa festa já aconteceu? Não. Para nós, não. E essa festa, eu quero que todos nós temos o desejo de participar dela. Porque vai ser uma festa linda, grandiosa, gloriosa. Porque além de nós, vai ter uma pessoa muito especial. Jesus. E nós vamos participar dessa festa, não vai ser aqui nessa terra, vai ser com Ele nos céus. E essa festa vai ser grande, com os anjos que lá no céu está lá, louco para ver cada um de nós lá junto com eles. Essa festa ela está em Levítico 23, no capítulo 23, do 34 ao 36. Essa festa dos tabernáculos ela acontecia, deixa eu ler aqui, 23, do 34 ao 36. Falas aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor.
Ao dia 8º, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Nós vimos tudo o que precisávamos fazer para nos preparar para participar dessa festa, na festa da expiação. A última festa celebrada em Israel era a festa dos tabernáculos, e ela durava 7 dias, e ela começava no 15º dia do mês 7º, e ia até, se ela começava dia 15, eram 7 dias de festa, ela ia até o dia 22, né, como está aqui. O que é que acontecia nessa festa? Muita celebração de alegria e gratidão, lembravam do tempo da peregrinação no deserto, acendiam castiçais e cantavam salmos. Muito lindo. Já ia falar isso. Se a gente olha com esses olhos, que era um momento muito lindo e grandioso, imagine um antitipo. Vai ser... Não tenho nem palavras para expressar o que vai ser. O povo celebrava com alegria e gratidão por uma semana o tempo de sua peregrinação no deserto. Por isso, eles construíam pequenas cabanas, pequenas tendas, e eles moravam ao longo da semana nessas tendas. Por isso que era chamada Festa dos Tabernáculos. Quando eu digo nós, o povo do Egito, por 40 anos moramos em tendas, e nós agora vamos celebrar esse momento em que a gente morou em tendas. Então, ela apontava para o passado. Eles acendiam castiçais à noite e cantavam salmos. 7 dias celebrando. A tipologia da festa. O que é que ela nos traz para nós agora? Restauração dos novos céus e nova terra. Eternidade, momentos de gratidão. Redimidos, celebrando a vitória. É isso que vai acontecer no antitipo. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Amém? Nós vamos estar na restauração da nova terra e novos céus. Nós vamos estar na eternidade com o nosso Deus, agradecendo, cheio de momentos de gratidão, e redimidos, celebrando a vitória. Amém? Restauração dos céus e nova terra aponta para os momentos da eternidade, onde nós seremos gratos a Deus pela salvação que nos foi outorgada. Ou seja, eles celebravam 7 dias depois do juízo, da expiação, porque os seus pecados haviam sido perdoados. Eles também celebravam os 40 anos que haviam peregrinado no deserto, e essa festa dos tabernáculos aponta agora para o momento em que Jesus Cristo terminará o juízo, deixará o santuário, e nós teremos também uma festa. Que festa será essa? A celebração dos céus e da nova terra, porque todas as coisas serão o quê? Restauradas. Você percebe como as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo. Como nós vimos no começo, né? Tudo que acontecia naquelas festas apontava para a vinda de Cristo, e tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E as festas do outono, ela se cumpriu uma, está se cumprindo outra, e vai se cumprir com a volta do nosso Senhor. Amém? Você percebe como as festas apontavam para a primeira vinda de Cristo, seu sacrifício, sua ressurreição, pelo derramamento do Espírito Santo. E agora também aponta para a segunda vinda, o juízo, a purificação do santuário e a volta dele em glória e majestade. Todas essas festas tinham foco especial. E o foco era quem? Jesus. Mais ninguém.
Tudo era representado, né? Desde lá de Abraão, quando Abraão levou o filhozinho dele lá para sacrificar, era uma representação de quem? De Jesus. Tudo na Bíblia, essas festas eram uma representação de como iria acontecer. Bom, nós falamos das 3 festas que aconteciam no outono. Essas 3 festas, elas apontavam para o momento em que Jesus vai voltar, né? As festas das trombetas, elas anunciavam a chegada do juízo. Podemos comparar esse momento na história, como já foi dito, com os movimentos missionários do século XIX e XX, que confirmamos que ali naquele momento Jesus estava passando do santo para o santíssimo, que ali naquele momento foi anunciado, proclamado a mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Em 1844, foi essa a mensagem que foi proclamada. A festa da expiação apontava para o juízo divino, que ora está em andamento no céu. Como foi dito, Jesus está lá intercedendo por cada um dos seus filhos. Deus está intercedendo só pela igreja? Não. Ele está intercedendo por todos. Todos aqueles que quiserem e o aceitarem. E, por último, a festa do tabernáculos. Aponta para o fim do juízo e para a celebração da vitória da nova terra. Todas essas festas apontavam para uma forma maravilhosa na obra de Cristo em favor da salvação da humanidade. Os judeus sabiam não apenas que o Messias viria, mas que o Messias morreria, que o Messias ressuscitaria, que o Messias iria para o céu, que o Messias iria atuar como advogado, depois atuar como juiz, depois voltaria à terra para estabelecer o reino de glória. O que muitos confundem no mundo cristão, que eu estudando vi esse ponto, e no mundo evangélico, né, no nosso meio, é a história de reino da graça e reino da glória, que são coisas distintas, né? Mas eu até coloquei aqui para não esquecer, que é uma coisa bem simples de entender. Quando Jesus veio a essa terra e morreu no nosso lugar, ele inaugurou o reino da graça. Porque pela graça sois salvos. Porque a graça está disponível para todos. Se Cristo não tivesse morrido, ninguém teria salvação. Agora ele foi para o céu e começou o juízo. Quando ele terminar o juízo, que é a análise dos nossos nomes, de quem vai se salvar e quem vai se perder, ele vai voltar à terra para inaugurar o reino da glória. E no reino da glória não teremos mais Satanás, não teremos mais demônios e nem pecadores. Todos esses seres serão destruídos. Nós teremos Cristo e os santos que sairão vitoriosos sobre o mal. Chamados no Apocalipse de 144 mil, os que estarão vivos e aqueles que vão ressuscitar, vão se unir aos 144 mil e eles formarão uma grande multidão de salvos. E no céu nós teremos a festa do tabernáculos. Ou seja, que toda a tipologia das 7 festas, apenas uma ainda não se cumpriu. Porque essa festa, a festa do tabernáculos, ela vai se cumprir aonde? No céu. Quando Jesus voltar, pegar o seu povo, que aqui eu aguarda, e lá juntos nós vamos ter uma grande e maravilhosa festa. E o apelo de hoje é: você está pronto para recebê-lo? Você já aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal? Você já confessou os teus pecados? Você já se entregou a Jesus Cristo?
Ele é o teu advogado no santuário do céu? É isso que nós devemos pensar neste momento. Para que a gente possa participar desta festa grandiosa, que vai ser grandiosa, cheio de muitos louvores com os anjos, e todos nós temos que primeiro aceitar, confessar, nos preparar, como nos mostrou a festa da expiação. Para participar da última festa, nós temos que prepararmos hoje, agora, para que juntos nós possamos subir aos céus e juntos, todos unidos, e com os anjos fazer entoar grandes louvores ao nosso Deus. Amém?